Amados, eu quero trazer mais um estudo falando sobre os templos religiosos. Vamos analisar as escrituras a fundo, sem nos preocupar com religião ou com denominação. Nosso compromisso é com a verdade. Nosso compromisso é com o nosso Criador. Para começar, irmãos, foram os próprios líderes religiosos, mestres da lei, que mataram o próprio Messias. Foram estes que, escolhendo o templo físico, o templo de pedra, rejeitaram a Cristo. O Criador nunca habitou em templos feitos por mãos humanas, e nunca vai habitar, muito menos se fará presente. Antes da morte de Cristo, o Criador não habitava em templos feitos por mãos de homens, pois o homem estava sujo pelo pecado de Adão. Por esse motivo, o Pai, o Criador, ele pediu que Moisés construísse um templo fabricado por peles de animais, ou seja, não feito por mãos humanas. O tabernáculo era uma sombra do nosso corpo para os dias de hoje, por isso era feito com peles de animais. E Cristo, após a sua morte, ele limpou o homem do pecado de Adão, tornando assim o nosso corpo morada e templo do Criador. A verdadeira igreja, pessoas, e não um templo feito de pedras, um prédio feito nesses locais, porque nesses locais o Espírito do Criador não habita. Igreja, ao contrário do que o sistema religioso te ensina, não é um templo, e sim pessoas, um grupo de pessoas. Eles pregam para nós que vocês não entendem o verdadeiro propósito do Messias. Tudo isso com base no lucro, e usam um pretexto que é para a propagação do Evangelho. Porém, a ordem de se pregar o Evangelho é para todos nós, e não somente a eles. Não basta somente falar. Para falar não gastamos nada, irmão. Por isso, Cristo nos ensina que o Evangelho deve ser pregado de graça, e não debaixo do jugo do dinheiro. Em certo momento da vida de Davi, ele teve a ideia de construir uma casa para o Criador. Ele se incomodou que o Criador fizesse presente um tabernáculo feito de pedras. Aí ele decidiu construir um templo, uma casa. E sucedeu que, de acordo com o que está escrito no livro de 2 Samuel, eis que eu moro em uma casa de cedro, e a arca do Criador mora dentro de tendas. E diz Natã ao rei, vai e faça tudo que está em seu coração, Davi, porque o Criador é contigo. Uma coisa que você deve observar, irmãos, é que o próprio Criador não se comunica diretamente com as pessoas. Ele escolhe um profeta, não o rei, pois o rei era Davi. Ele escolhe alguém que ele sente que o coração é puro, para que leve a mensagem dele próprio. Então ele escolhe sempre o profeta, para que faça a intermediação entre ele e os outros homens. No caso, o profeta ali era Natã. E Natã, por sua própria conta, responde para Davi dizendo, vai, faça, que o Criador é contigo. Porém, irmãos, é que as pessoas não percebem que naquela mesma noite o Criador veio até Natã e trouxe uma repreensão a Davi, impedindo, dizendo para que ele não construísse uma casa física para ele. Porém, sucedeu que naquela mesma noite a palavra veio até Natã dizendo, vai, e diz ao meu servo Davi, assim diz o Criador, você edificará uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que se fez subir os filhos de Israel do Egito até os dias de hoje. Mas andei em tendas e em tabernáculos, pois não eram feitas por mãos de homens. Pois em todos os lugares por onde andei, todos os filhos de Israel falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel a comandei a apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificar uma casa de cedro? Agora então assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Criador, eu te tomei da malhada por detrás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo e sobre Israel, e fui contigo por onde quer que você fosse. Destruí seus inimigos, fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, plantarei para que habite nesse lugar e não seja mais removido nunca mais. Os filhos da perversidade o afligem como antes. Desde o dia que eu mandei que viesse juízo sobre o meu povo. A ti, porém, dei descanso de todos os seus inimigos. Também o Criador te faz saber que ele sim te fará casa. Nesse ponto, irmão, você pode observar que o Criador inverteu totalmente a situação, dizendo que Davi era pequeno e quem era ele para construir uma casa para o próprio Criador dos céus, da terra e da fonte das águas. Ele disse que o próprio Criador, sim, faria ele uma casa. Então observe, irmãos, que aqui ele já foi totalmente repreendido. Analise essas palavras, irmãos, da tua descendência, quando vieres a dormir, ou seja, depois que ele estiver morto, irmãos, a descendência de Davi, Messias era da descendência de Davi. Não podia ser Salomão, porque quando Salomão nasceu, Davi ainda estava vivo. Então o próprio Criador não se referia a Salomão, mas sim a alguém que fosse após ele, depois que ele estivesse morto. Ele faria uma casa, um templo, um verdadeiro templo. Então observa só, irmãos, que aqui ele já foi totalmente repreendido. Analise essas palavras da tua descendência quando vieres a dormir, ou seja, depois que você estiver morto. Da descendência de Davi, o Messias era da descendência de Davi. Então essas palavras não se referem a Salomão, pois quando Salomão nasceu, o próprio Davi ainda estava vivo, era o pai dele.
E o próprio Criador não se referia a Salomão, e sim a alguém da descendência dele depois que ele já estivesse morto. Essa pessoa sim que faria uma casa, que faria um templo, o verdadeiro templo, não feito por mãos humanas. Quando seus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar, depois de ti, dentre a sua descendência, qual sairá das suas entranhas, e estabelecerei o meu reino. E este sim edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Existe um engano muito grande nesse texto, irmãos, porque a maioria das pessoas pensa que isso se refere a Salomão. Até mesmo os líderes religiosos, se você participar de alguma denominação religiosa e for questionar o seu padre, o seu pastor, a maioria deles vão dizer que esse texto se refere a Salomão, pois o Salomão construiu um templo físico ao Criador. Porém, o que o próprio profeta Natan estava dizendo a Davi, pelo Criador, era que quem sairia de dentro dos seus lombos seria o próprio Messias. Esse texto se refere a Cristo e não a Salomão. Esse é o grande engano cometido até mesmo por Davi, pois o texto não se referia a seu filho Salomão, e sim ao próprio Messias, o Filho do Eterno, que era um dos descendentes de Davi. E a confirmação disso, irmãos, vem de Apóstolo no livro de Atos. Queridos irmãos, seja-me lícito dizer acerca do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que o Criador havia prometido por juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentá-lo sobre o seu trono. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se algum dia ele vier a transgredir, eu castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite dos filhos dos homens. Mas minha benignidade não se apartará dele, como eu a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras, conforme toda essa visão, assim falou Natan ao rei Davi. Então observe, irmãos, que a palavra bate, que as palavras batem totalmente. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Observa só, irmãos, se ele vier a transgredir, eu castigá-lo-ei com varas de homens. Salomão transgrediu muitas e muitas vezes, irmãos. Ele morreu adorando a outros deuses. Ele errou, quebrou regras, várias e várias vezes, irmãos, como nós vamos mostrar aqui nesse estudo. Então isso tudo se refere ao Messias. E o Messias também não transgrediu. Ele fez muito bem o seu papel, irmãos. Tanto é que nós fomos libertos pelo pecado de Adão e tivemos acesso a essa casa, ao reino dos céus, ao reino, para que todas as pessoas vivessem eternamente ao lado do Pai. A verdadeira casa que o próprio Criador fez. Não esse templo feito por mãos humanas. Isso é uma mentira de Salomão, que vocês vão ver que Salomão não construiu esse templo para o Criador. Ele fez isso tentando tomar o lugar de Cristo. Nunca que esse templo foi construído para adorar o Criador. Então vamos analisar, irmãos, o engano, o começo do engano. Qual foi a mentira que Salomão usou para se apossar dessas palavras? Ele tomou posse para si. Ele foi lá, construiu um templo de pedra. Salomão, muito diferente do que as pessoas pensam, irmãos, ele foi um cara que se tornou totalmente contra as regras do Criador. Ele era um cara rebelde, Você deve estar se perguntando, pensando que eu estou blasfemando, porque muitos líderes religiosos, a maioria deles, e até mesmo os próprios religiosos, idolatram e veneram Salomão. Em seguida a história, irmãos, Salomão termina a construção do templo e ele resolve em dado momento fazer um discurso ali perante a todo o povo de Israel. E no início do seu discurso, nós não sabemos a quem Salomão construiu essa casa. Se realmente foi ao Criador dos céus, da terra e da fonte das águas, ou se foi algum dos teus deuses pagãos. Tudo indica que foi algum dos seus deuses pagãos, pois o Criador já havia negado o pedido de Davi ali para que se construísse uma casa para ele. O Criador dos céus e da terra disse que ele mesmo construiria uma casa eterna para afirmar o reinado de Davi. E não por Salomão, e sim pelo Messias. Então Salomão ele constrói esse templo físico e nesse momento ele resolve fazer um discurso e começa da seguinte forma, irmãos. O Senhor tem dito que habitaria nas trevas. O próprio Criador dos céus, da terra e da fonte das águas habitando nas trevas. Observe o que o Evangelho de João diz sobre isso, irmãos. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Então o Criador jamais teria trevas com eles, e sim luz. Porém, a quem Salomão construiu esse templo físico foi a um dos seus deuses pagãos, um Deus, um Senhor, que habitava nas trevas. Continuando seu discurso, ele disse que seria para a sua eterna morada. Anos e anos se passaram e tempos depois, todo mundo já conhece a história que o próprio Criador derrubou o templo de Salomão. Então Salomão não estava fazendo isso ao Criador dos céus e da terra, e sim ao seu Deus, ao Deus das trevas, irmãos. Seguindo o discurso de Salomão, vocês podem observar na sua Bíblia e comparar e ler esse discurso completo. Porém, o que mais chama a atenção é o versículo 7, irmãos. Também Davi, meu pai,
teve no seu coração a vontade de edificar uma casa em nome do rei de Israel, o Altíssimo, o Deus de Israel. Porém, o Senhor respondeu meu pai Davi, dizendo: porquanto tiveste a vontade no seu coração de construir uma casa de cedros em meu nome, muito bem o fizeste. Porém, não é você que vai construir essa casa de cedro, mas o seu filho que há de proceder dos teus lombos. Esse sim edificará essa casa de cedros para mim. Raciocinem comigo, irmãos, e leiam e releiam as palavras do profeta Natã. Realmente foi isso que o profeta Natã disse a Davi? Bem fizeste de ter isso no teu coração? Realmente foi isso? Natã, antes de ouvir a palavra do Criador, ele havia dito isso, mas na mesma noite o Criador veio ao profeta Natã e repreendeu, para que ele fosse até Davi e repreendesse-o e o proibisse de construir, pois o Criador não queria uma casa feita por mãos humanas. Tanto é que o tabernáculo era feito por peles de animais, justamente como figura do nosso corpo, que é a casa do próprio Messias, verdadeiramente construiu ao Pai. A igreja, pessoas, uma única igreja, um grupo de pessoas que seguem os ensinamentos, podem estar juntas ou separadas em toda parte do mundo. Essas pessoas que acreditam em seguem os ensinamentos do amor, que são os ensinamentos de Cristo, são a igreja, é o verdadeiro templo, não feita por mãos humanas, a casa que o próprio Criador fez e confirmou o reinado de Davi eternamente, pois Cristo era da descendência de Davi, não Salomão. Salomão foi um rebelde, que até mesmo seu próprio reinado foi tirado de suas mãos e entregue a um dos seus servos. Aí ele ainda fala no seu discurso: contudo não edificarás casa, mas o teu filho, que sairá dos teus lombos. Percebas que Salomão construiu esse templo de pedra, ele se coloca no lugar de Cristo, ele entra ali no meio tentando fazer algo, tentando aparecer, tentando chamar a atenção, mas acaba trabalhando para a serpente, acaba fazendo um templo de pedra, algo que não tem nada a ver, sendo um líder político religioso, começando um grande engano que no futuro, nos dias de hoje, irmãos, traz o peso de uma grande mentira que engana milhares e milhares de pessoas, desviando elas do verdadeiro caminho do Criador, fazendo com que elas não aprendam das verdadeiras palavras do Eterno, as verdadeiras palavras do Filho do Eterno, sobre quem verdadeiramente é o templo, e acaba levando muitas pessoas a perderem o reino dos céus, pois falta conhecimento a muitos, irmãos. Muitos já pereceram e ainda perecerão, se nós não fizermos nada. Então, irmãos, esse estudo mostra toda a mentira de Salomão e a construção de um templo de pedra, o qual o Criador não pediu e não pede até os dias de hoje. Muitas pessoas perguntam: por que o Espírito do Criador se fez presente naquele templo? Simples, irmão, porque ele tinha uma aliança com Moisés ali perante a arca, perante o tabernáculo. E Salomão empurrou esse tabernáculo para dentro do templo de pedra. Ele colocou a arca ali dentro desse templo físico de pedra. E o Criador jamais poderia quebrar sua aliança que ele havia feito com os patriarcas. E vendo tudo isso, nós enxergamos uma sombra nesse texto, irmãos, pois nos dias de hoje, nós que somos a representação do tabernáculo, pessoas, somos empurrados pelo sistema religioso. Salomão representa o sistema religioso ali. Ele construiu o templo de pedra e ele pega pessoas, empurra para dentro desses templos de pedra, enganando a muitas e muitas pessoas, trabalhando para a grande serpente, enganando a muitas e muitas pessoas, trabalhando para a serpente, enganando muitas pessoas, fazendo com que as pessoas não consigam enxergar as verdadeiras palavras que o Filho do Eterno veio trazer para nos libertar. E nenhuma delas, irmãos, enganando a muitas e muitas pessoas, trabalhando para a grande serpente, trabalhando para o engano, para que muitas pessoas não consigam enxergar as verdadeiras palavras do Filho do Altíssimo. As pessoas pensam que Cristo veio pregar esse templo, e nenhuma delas, irmãos, ele diz que o templo era do Pai. Muitas pessoas se enganam nesse momento, diz que essa casa é a casa do Pai. Ele não se referia ao templo, ele se referia às pessoas que estavam ali em Jerusalém. Uma prova disso é que ele disse: eu vou derrubar esse templo e construir em 3 dias. Os sacerdotes, os fariseus e os religiosos não entenderam que ele falava do seu próprio corpo e não do templo físico de pedra. Todas as passagens, Cristo veio lutar contra esse templo físico. E é por isso que os sacerdotes do templo se reuniram na sala do sumo sacerdote Caifás, junto com os guardas do templo, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, a cúpula do sistema religioso daquela época se reuniram para matá-lo. O próprio Messias perseguiram e mataram vários dos apóstolos para que eles pudessem esconder de uma vez por todas a verdadeira mensagem que eles estavam pregando.
Muitos questionam Salomão pela sua sabedoria, e a riqueza diz que Deus entregou para ele, pois as pessoas não conseguem entender que o Criador não se comunicava diretamente com qualquer pessoa, irmãos, e nem com reis, ele se comunicava somente com os profetas. Salomão disse que se comunicou diretamente com o Criador. Observa que Davi se comunicava com ele através do profeta Natã, mas não, Salomão disse que ter se comunicado diretamente com o Criador em sonhos. Esse Deus aí para ele deu riqueza e sabedoria a Salomão. Porém, as pessoas não conseguem raciocinar, irmãos, entender que a sabedoria de Salomão, se fosse dada pelo Criador dos céus e da terra, faria com que ele mais para frente adorasse a outros deuses, irmãos. Faria com que ele se virasse e quebrasse várias regras dadas pelo próprio Criador. Se fosse uma sabedoria divina, o Criador verdadeiro, será que ele iria contra esse próprio Criador, sendo Salomão tão sábio assim? É óbvio que não, irmão. Se essa sabedoria foi dada pelo Criador, ele jamais faria isso. Essa sabedoria, irmãos, é evidente, é clara. Essa sabedoria foi dada a ele pela própria serpente, o próprio Satanás. A gente sabe que todas as riquezas da terra, os bens materiais foram dados a Satanás no momento em que ele foi tentar o próprio Messias. Isso tudo foi entregue a mim e eu dou a quem eu quiser. Então é bem capaz que ele mesmo possa ter dado essa falsa sabedoria e essas riquezas materiais a Salomão, em troca de que ele construísse um templo de pedra e desse início ali a um sistema político e religioso que enganaria muitas pessoas. E é por isso também que peso do ouro trazido por Salomão tinha o número de 666, que coincidentemente era o número da marca da besta, está escrito no livro de Apocalipse. Tudo isso está interligado, irmão, mas só que as pessoas não conseguem enxergar. Salomão mentiu grandiosamente. Salomão enganou muitas pessoas e engana muitas pessoas até os dias de hoje. Salomão adorou a própria serpente. Salomão adorou o próprio Satanás. Salomão se corrompeu. Mas o Filho do Eterno, ele veio e nos libertou.